aquilo que gostava de vos transmitir é que, enfim, as palavras do Rui foram efetivamente aquilo que espelha a ação que pretendem estas ações de formação. Nós temos assumido com a EduGEP e com todos aqueles que connosco trabalham esta parceria por forma a levar por diante o investimento que decidimos fazer de forma estruturada também na formação dos nossos quadros técnicos e das pessoas de Odivelas e dos que não são de Odivelas. Acho que é um compromisso que temos com a população em geral, e esta parceria tem-se materializado ao longo do tempo em vários temas, em várias ações de formação, e esta é também, mais uma vez, a oportunidade de agradecer ao Rui, ao António, enfim, até aos nossos convidados que estão connosco hoje, é a oportunidade de lhes agradecer o grande serviço que têm prestado nesta área da formação e, acima de tudo, o prazer que nos têm dado da vossa companhia e de tudo aquilo que têm ensinado e de tudo aquilo que têm ajudado a construir aqui também no nosso Conselho de Odivelas. Aquilo que vos queria transmitir sobre a atividade de hoje, sobre, se quisermos, esta formação de hoje, é que para nós fez-nos todo sentido abordarmos este tema, desde logo porque em Odivelas nós há muito tempo que começámos, talvez por defeito, em função de eu ter o desporto, mas também ter a parte do urbanismo, começámos a perceber que cada vez mais as pessoas reivindicam o espaço, reivindicam a rua, e estamos perante um paradigma de qualidade diferente do que estávamos antes. A verdade é que cada vez mais hoje falamos sobre a compatibilidade dos espaços e não falamos sobre a segregação de espaços. Cada vez mais nós falamos, quando olhamos para a programação de cidades, nós estamos a falar em circuitos dedicados, só de ciclovias ou só de equipamentos que são dedicados a uma função, mas estamos a falar em equipamentos que são multidisciplinares, são intergeracionais e que efetivamente trazem aquilo que nós pretendemos para a rua. Trazem a segurança, trazem a prática da atividade física que se desenvolve cada vez mais, considerando que as pessoas se sentem felizes mais em grupo, que partilham, e por isso floresceram ao longo dos últimos tempos, floresceram muito antes da nossa pandemia, os grupos informais de corrida, os grupos de bairro, os grupos de pessoas que procuravam um espaço público para desfrutar e ter maior qualidade de vida. E isso é aquele que é o maior desafio. Os próprios ginásios, com esta pandemia, começaram a perceber que mais do que ter pessoas e prestar um serviço num espaço confinado, de facto é importante, aquilo que é a realidade, por exemplo, da piscina, a realidade dos serviços que são prestados dentro do ginásio não é exatamente a mesma que temos cá fora, é um serviço especializado, com equipamentos dedicados e próprios, mas na verdade o cliente cada vez mais começa, aquele que é o cliente, entenda-se, do ginásio, ou o cliente, neste caso das câmaras municipais, o cliente que é o munícipe, que é assim que temos que olhar para ele, com qualidade de serviço cada vez mais, nos exige um novo modelo de resposta. Desde logo, nós começámos, por exemplo, em Odivelas, acho que é um bom exemplo, quando fizemos a parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo com o Centro de Marcha e Corrida, a nossa maior preocupação foi acompanhar as pessoas que nos nossos espaços, sobretudo neste espaço que temos mais privilegiado aqui do espaço Naya de Gomes, e que procuram correr, procuram ter atividade física, pudessem fazê-lo acompanhados, pudessem fazê-lo com qualidade. Porquê? Porque não chega, cada vez mais temos que desmistificar isto, porque sair para a rua, praticar atividade física, não é ir irresponsavelmente para a rua, praticar atividade física e fazer maratonas aos 40 anos, não é ir para a rua, ir a qualquer superfície comercial, comprar uns ténis quaisquer e efetivamente começar a correr sem ter um acompanhamento, sem perceber, enfim, qual é o seu ritmo cardíaco, qual é a forma adequada de praticar atividade física. E, portanto, nós temos que cada vez mais vocacionar as nossas instituições para acompanhar essas pessoas na rua. Da mesma forma fizemos agora com a nossa parceria recente também com a Federação Portuguesa de Triatlo, queremos materializar a breve trecho, também para podermos acompanhar outro tipo de atletas e também termos também mais serviço na rua com os nossos munícipes, mas a verdade é que a atividade física e os desportos urbanos também são hoje um tema muito premente. Desde logo, como disse há pouco o Rui, nós temos muito que aprender com todos aqueles que profissionalmente trabalham estas áreas, porque o espaço urbano inclusivo pode ser ele mesmo um grande elemento integrador e um grande elemento para a promoção da atividade física. Assim ele tenha condições, assim ele possa ter condições de acessibilidade, assim ele possa ter condições de qualidade e possa garantir que novos, mais velhos, pessoas com maior ou menor capacidade podem sair das suas casas e praticar a atividade física. Muitas vezes somos confrontados com a história do desporto para todos, ou somos confrontados com os conceitos de acesso
àquilo que é a prática da atividade física. Mas nós só podemos falar em desporto para todos se todos puderem aceder a equipamentos de qualidade em tempo útil e tão simples quanto isto, poderem percorrer um passeio em segurança até chegar a um equipamento mais próximo da sua residência. Não termos passeios cheios de carros, não termos excesso de velocidade nas nossas estradas que não permitem que alguém que vai andar de bicicleta num espaço partilhado é abalroado por uma qualquer viatura que não cumpre o código da estrada. Portanto, a verdade é que o espaço físico hoje em dia tornou-se um elemento agregador, mas também tem que se tornar cada vez mais um elemento de qualidade e inclusivo. Portanto, acho que esta ação de formação pretende abordar esta nova forma, se quisermos, de planear e de estar na rua, mas uma nova forma que todos nós queremos cada vez mais, como disse, qualificada. Acho que os nossos oradores estarão seguramente muito mais habilitados e seguramente também com outras valências, com outra apetência em algumas das suas áreas para acrescentar nesta nossa ação de formação, e resta-me desejar-vos a todos uma excelente ação de formação. Eu vou tentar acompanhar-vos o máximo possível, desejar que todos possam sair mais ricos e que possam voltar para as nossas próximas ações de formação, porque nós em Odivelas, e esse é um desígnio do nosso Presidente Hugo Martins, vamos continuar a estar aqui do lado do serviço público e a acompanhar todos aqueles que connosco querem construir uma ideia de cidade diferente, mais inclusiva, como disse, multidisciplinar e intergeracional. É para isso que estamos cá e vamos continuar a trabalhar com todos vós nos próximos tempos para que isso se possa concretizar no terreno. Muito obrigado e vou continuar então a acompanhar-vos nos próximos tempos nesta ação de formação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Nada. Dizer que este é um primeiro dia desta ação de formação. Esta é uma ação de formação abrangente que vai deste fim de semana e obviamente continua também no próximo. Agradecer uma vez mais ao Sr. Vereador e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, que proporciona a todos este tipo de ações de formação. Este tipo de ação de formação não é muito usual fazer-se. O Sr. Vereador tem o desporto e o urbanismo, obviamente, nos seus poros, e permite que se possa, obviamente, ir ao encontro daquilo que todas as autarquias também deveriam fazer. Bem, mas sem mais delongas, vamos passar já a quem funciona no Centro de Formação de Professores, do Senfores, a doutora Marília Nóbrega, que já é uma habitué aqui nas nossas ações de formação e que nos acompanha sempre. Doutora Marília, muito obrigado e tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Quem agradece desde já é o Senfores, através de mim. Esta parceria tem sido uma parceria extremamente construtiva e interessante, sobretudo nas dinâmicas que a DOGEP tem criado e nos processos de formação copartilhados. Neste caso em concreto, é extremamente agradável estar aqui hoje, no Dia Mundial da Atividade, penso que é Dia Mundial da Atividade Física. Penso que não é uma coincidência, é mesmo um facto interessante de sublinhar, porque nas contingências em que temos estado, no estado de pandemia que temos vivido, a atividade física, nomeadamente nos espaços urbanos, tem adquirido uma nova visão, uma nova imagem e uma prática de regularidade que nós não tínhamos apreciado até agora. Com os ginásios fechados não nos resta outra solução que não a atividade física no espaço urbano. E essa atividade física no espaço urbano conduz-nos não apenas à socialização, como à visão diferente desse espaço urbano. Estou absolutamente convencida que isto vai mudar algumas das imagens que temos do espaço urbano e a necessidade dele se adequar a uma nova atividade que os cidadãos querem, pretendem e necessitam, a bem da saúde, obviamente. E os meus parabéns por terem escolhido este dia em concreto e estas duas temáticas que são de extrema importância, sobretudo no momento que está a correr. Os desportos urbanos, enfim, não são de hoje, a atividade física nos espaços urbanos também não é de hoje, mas assume hoje, aqui e agora, uma perspectiva diferente e uma importância e um relevo que eu acho que nós ainda não temos a noção total da abrangência que tem, não apenas em termos de saúde, no seu concreto, saúde física, mas da relação com a socialização, os afetos, os aspectos culturais
sociais e as dinâmicas urbanas. Enfim, o senhor vereador falou sobre isso. Por outro lado, apraz-me muito dizer que esta parceria tem permitido certificar muitas pessoas, acompanhá-las no seu desenvolvimento profissional, seja a que nível for, e no nosso caso, no âmbito que nos apraz partilhar aqui convosco, na formação dos docentes, em termos de ações de curta duração, e vamos continuar a fazê-lo. A esse propósito, eu gostava de pedir para não se esquecerem de passar o link das presenças. Não falei sobre isso com o Tiago, mas penso que isto não está esquecido. É fundamental para a certificação das pessoas e muito me agrada que esta temática seja aqui discutida. Eu sou uma adepta ferrenha de desporto e de exercício físico e obviamente neste período de confinamento tem sido o meu recurso. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Agradeço a todos a presença, espero que desfrutem bem da partilha destes especialistas que hoje vão aqui partilhar connosco o que sabem e o que se interrogam e as reflexões que fazem em torno desta temática. Muito obrigada, um bom seminário, eu aqui estarei também a partilhar convosco e ouvir-vos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Marília. Dizer que a todos que esta ação de formação, como sabem, é acreditada para professores, mas também para treinadores. A doutora Marília está aqui e acompanha-nos. O doutor Vítor Pataco, presidente do IPDJ, deseja a todos uma boa ação de formação esta semana e para a próxima. Ele não pode estar presente connosco, porque está também num webinar que se realiza ao mesmo tempo. Ele fez um prefácio de um livro e está nesse mesmo webinar, não podendo estar aqui, mas endereçou a todos um abraço e que, obviamente, desfrutem desta ação de formação, como eu disse, acreditada mais uma vez para professores e para treinadores. Bom, e agradecendo à doutora Margarida, passando desde já ao doutor António Gonçalves, nosso CEO da IDUGEP, a palavra. António Gonçalves. Obrigado, Rui. Boa tarde a todos e a todas. É um renovado prazer que a IDUGEP vos traz mais uma ação de formação em parceria com a Câmara Municipal de Odivelas e com o município e com o Centro de Formação Senfores. Queria neste início cumprimentar a Sra. Diretora Marília Nobre e o Sr. Vereador Paulo César Teixeira e também agradecer aos nossos formadores, Carlos Dias, Ricardo Sousa e José Carlos Reis, que vão certamente criar aqui um conjunto de mensagens importantes e de apontamentos relativos a esta temática que vem de facto na altura oportuna, que é o momento em que nós estamos a sair de um confinamento que em muitos casos nos deixou limitados naquilo que são as atividades físicas e que agora, com esta possibilidade de estarmos a desconfinar e que espero que todos vão desconfinando com segurança, vai permitir a renovação da atividade física, que neste caso estamos a falar em termos de meio urbano. Esta é uma ação que já esteve pensada para outro tempo, esteve integrada dentro daquilo que seria a oferta do município no âmbito da cidade de Desporto em 2020. Na altura tínhamos também previsto e estava para ser integrado de facto com um outro conjunto de iniciativas em termos do próprio usufruto e também da intervenção de um grande número de pessoas, inclusivamente de alunos do município, naquilo que tínhamos previsto organizar, mas nós conseguimos de facto recuperar esta ideia e integrá-la num dia que tem todo o significado e que também foi programado para isso. Nesse sentido, ficámos de facto muito satisfeitos pelo grande número de participantes que mais uma vez se inscreveram nesta ação de formação, que como foi referido pelo Rui, é uma ação de formação que é duplamente certificada para treinadores e para professores. E de facto é assim que faz sentido, uma vez que nós estamos a falar de dimensões formativas que abrangem as diferentes possibilidades em que os profissionais da área do desporto intervêm, cada uma delas com a sua dimensão e importância, e nesse sentido faz
todo o sentido que seja certificada duplamente, e tem sido esse o trabalho que temos feito. Resta-me terminar desejando-vos um excelente percurso formativo nestes dias em que esta ação se vai desenvolver, e que de facto possam dar por bem emprego o vosso tempo. Da nossa parte, nós estamos convictos que sim, e que o painel de formadores que vai estar aqui presente vos vai fazer dar por bem emprego o tempo que aqui vão estar. Da nossa parte, podem contar connosco. Temos já em conjunto com a Câmara Municipal de Odivelas outras ações previstas para este ano, e podem de facto estar à espera de que as vamos também com um nível apresentar, para além de outras que vamos também desenvolvendo nas diferentes áreas em que vamos trabalhando. Portanto, estejam atentos àquilo que vamos apresentando, porque também estou certo que serão formações e iniciativas do vosso agrado. Despeço-me, desejo a todos um bom regresso à atividade e ao exterior, e mantenham-se saudáveis e cumprindo as regras do desconfinamento. Uma boa tarde e uma boa ação de formação. Rui? Muito obrigado, António. Vamos então começar e dar a palavra aos nossos oradores. Quero, contudo, dar uma nota que o formulário de registro de presença está a passar no bate-papo. Agradecia que o preenchessem, tanto hoje como no próximo dia. É bom que estejam atentos, porque, obviamente, precisamos destas assinaturas para formalizar o vosso registro. Bom, e antes de começar, dizer que neste Dia Mundial da Atividade Física, hoje estamos aqui para discutir a atividade física e os desportos urbanos, a atividade física nas diversas vertentes, nas diversas realidades nacionais, e é por isso que temos aqui os especialistas. É bom que percebam que a realidade mudou, tivemos este tempo confinado, não deixámos de praticar atividade física. Eu dizia ao Sr. Vereador, e obviamente a quem está no mundo do desporto propriamente dito, que isto mudou, ou seja, o mundo mudou. Vamos tentar, aqueles que não praticavam atividade física, que não eram federados, que não faziam atividade nenhuma, excepto, obviamente, nas escolas, que possam também fazer desporto escolar, fazer no clube, mas também fazer nas zonas urbanas. As zonas urbanas cada vez estão melhores, há um cuidado maior, mas esse cuidado tem que ser acompanhado por especialistas. É por isso que estamos aqui hoje, tanto nos ginásios, como disse o António Gonçalves, como fora dos ginásios, com os nossos especialistas a fazerem acompanhamento, como a atividade física, qualquer um hoje em dia já percorre pelas nossas ruas, é preciso fazer o acompanhamento. E isso terão aqui, ou estão connosco, os nossos especialistas para nos explicarem melhor. Está o professor Carlos Dias, é perito, obviamente, no desporto na escola, no desporto escolar, mas também é responsável internacional de voleibol, é um coordenador de modalidade também no nosso país, obviamente é autarca, e é uma pessoa que conhece muito bem a nossa realidade, tanto, obviamente, do público como do privado, do escolar ao federado. O Carlos Dias. O Ricardo Ribeiro. O Ricardo é uma pessoa responsável pela sinergia, tem a ligação muito próxima, obviamente, com as autarquias, com os desportos urbanos, conhece melhor do que ninguém a área urbana, como é que se constrói uma rampa de skate, como é que se faz um espaço para o BTT, como é que se monta uma parede de escalada no exterior. Obviamente que é preciso know-how para saber. Por vezes é preciso ouvir os nossos alunos, os nossos jovens, como é que se constroem, porque os nossos urbanistas, há umas décadas atrás, e agora felizmente isso já não acontece, construíam só porque sim e sem know-how suficiente. E por vezes os nossos alunos, os nossos jovens ensinam-nos como é que se constroem esses novos espaços. E é isso que estamos aqui a falar. E por fim, o Zé Carlos Reis, que é um responsável da AGAP Portugal, obviamente especialista nos ginásios, vai-nos dar aqui também uma perspectiva de como é que os ginásios funcionavam, mas como neste momento a atividade física no exterior acompanhada funcionam em diversas autarquias, e como é que podem funcionar, obviamente, em Odivelas, que já funciona, obviamente, muito bem também, mas como é que poderão funcionar ainda melhor com a ajuda desses ditos especialistas. Sem mais delongas, e desejando que este dia seja um dia, obviamente, bom para todos, antes de passar a palavra ao Carlos Dias, ao Ricardo e ao Zé Carlos Reis, vamos aqui fazer um exercício ao qual eu vos desafio. Vamos fazer um stand-up moment, vamos levantar-nos da cadeira, vamos exercitar-nos durante 1 minuto, e é isso que eu peço a todos. Levantem-se,
estamos 1 minuto a exercitar-nos, obviamente todos, em vez de estarmos sentados no nosso local de trabalho, aqui nesta ação de formação, estarmos em pé, fazemos alguns exercícios, mexendo as nossas pernas, esticando os nossos braços, fazendo algumas flexões, mas nunca estando muito tempo, obviamente, sentado. E faço esse desafio para todos que estão aqui na nossa ação de formação, podendo fazer esse movimento aqui, obviamente, abrir os braços, esticar, fazer alguns alongamentos, ok? Dobrar as pernas, vamos todos, não vamos ficar parados. Estes movimentos, mesmo quando estamos no trabalho, é essencial de fazer-se. Hoje em dia também já temos nos nossos locais de trabalho umas secretárias mais altas, podemos ter um computador, obviamente em sítios onde não temos de estar o tempo todo sentado, e isso é bastante importante para não estarmos sedentários, não devemos, nem nunca devemos ser sedentários. Hoje, sendo este dia Mundial da Atividade Física, é um dia, vamos ter um primeiro dia de exemplo para todos os dias do resto das nossas vidas, como é panágio dizer-se. Bom, e sem mais delongas, passar aqui, obrigado por este momento, passar a palavra ao Carlos Dias. Carlos Dias, um amigo, um especialista, tens a palavra e muito obrigado, vamos estar aqui atentos todos a ouvir-nos. No fim das intervenções vamos desafiar os nossos convidados, vamos desafiar quem nos está a ouvir, quem se inscreveu nesta ação de formação, a fazerem algumas questões, a colocarem questões no bate-papo, a fazermos aqui uma mesa redonda. Não vamos fazer uma coisa, obviamente, inócua, vamos fazer uma coisa com a participação de todos e ouvir aqui na mesa redonda e depois os nossos especialistas. Por isso, a colocarem as questões, coloquem questões abertas para que se possa depois, entre todos, fazer aqui um debate, uma verdadeira mesa redonda. Um abraço, Carlos Dias, um abraço ao Ricardo e José Carlos Reis, está quase a entrar também na nossa ação. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Não sei se estão a ouvir bem, eu tenho tido problemas com o som deste meu computador, no entanto, arranjei aqui uma solução, espero que resulte durante toda esta intervenção. Antes de começar, eu gostava muito de agradecer este convite. Eu não sou algo especialista em atividades relacionadas com desportos urbanos. Quem me conhece sabe que a minha área de intervenção é precisamente dentro de espaços físicos e instalações esportivas, que é o voleibol. É a minha área de intervenção desde os meus 13 anos, 14 anos. E, portanto, mas sei reconhecer a importância que tem, e cada vez mais, a atividade física e o desporto no seu global, enquanto fenómeno importante, social, importante para a nossa população, seja ela de que idade for. E um aspecto fundamental. Há uns anos atrás, não muitos, era até vergonhoso que a população em Braga se equipasse para dar um passeio na rua. Era até tido como uma afronta social o facto de vestir uns calções ou um fato de treino e fazer a sua atividade física na rua. Hoje, claramente, isso mudou. Eu vivo aqui mesmo no Sopé de Bom Jesus. Quem não conhece, é um património mundial, é um dos sítios mais emblemáticos do país. E tenho o privilégio de assistir todos os dias à dinâmica social, e que é o fenómeno da caminhada e o fenómeno da corrida, para além da questão da bicicleta. E isto levanta uma série de problemas. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Não sei se vocês conseguem assistir. Tens que abrir só no modo, Sim, da apresentação. Ok. Já está. Espero que estejam a ver. Então, sim. E esse fenómeno da atividade física é de facto importante para toda a sociedade e particularmente para os jovens. As novas gerações vivem hoje um dos problemas mais graves que nós estamos a vivenciar, não só pela questão do confinamento, mas pelo hábito de ficar em casa e de ficar ligado até aquilo que nós há 4 anos, 3 anos atrás dizíamos que era um hábito a combater, hoje é o hábito que nós promovemos. Aliás, é o que nós estamos aqui a fazer, precisamente, sentados a falar sobre atividade física. E aquilo que eu acho, nesta altura que nós passamos,
como um fator importantíssimo é mudar esta mentalidade que está a ser criada. As novas gerações estão a ser sujeitas a um tipo de intervenção um bocadinho diferenciado daquilo que era habitual. A minha principal preocupação no dia de hoje, Dia Mundial da Atividade Física, é refletir um pouquinho sobre o que é que tem sido feito, quais são as estratégias e qual é a importância e o papel das autarquias no meio disto tudo. Não há dúvida nenhuma que os organismos públicos têm duas missões muito importantes pela frente. Regular o desporto e promover o desporto em função do tempo de paragem que nós tivemos. De facto, esta paragem de quase 1 ano e meio de atividade esportiva veio acarretar para o desporto alguns problemas relacionados com a sua formação e a passagem em fase sensível de desenvolvimento, a passagem por cima de algumas capacidades físicas e algumas capacidades condicionais e coordenativas que são fundamentais para a criação de performance desportiva e de dinâmica desportiva. O segundo aspecto muito importante é que, na minha lógica, é que a participação da comunidade cada vez é mais sentida, cada vez há mais atividades para os jovens, para as crianças, também para todas as idades. No entanto, esta atividade física está cada vez mais desregulada e esta é uma das minhas preocupações. Promover o desporto e a educação para melhorar a inclusão, a integração social e a equidade de oportunidades, para além das questões económicas e desta questão ambiental, é para mim um aspecto fundamental para as novas missões que os organismos públicos devem assumir. A realidade é que 60% ou 62% mais ou menos dos nossos jovens praticam menos de 1 hora de atividade física para além do horário escolar e daquele estímulo de atividade física que tem na escola, e apenas 13% da nossa população mais jovem pratica atividade física todos os dias. Isto, como devem perceber, são números referentes antes desta pandemia. Hoje, estes números de certeza absoluta que estão diferentes, de certeza absoluta que estão bastante mais preocupantes, e é essa a missão que eu acho que nós devemos fazer, é criar para o futuro um desafio importantíssimo, que é recuperar este tempo perdido. A atividade física é fundamental, o desporto é fundamental, mas nós sentimos, e eu particularmente vou sentindo, que na grande maioria das pessoas esta definição de desporto e atividade física é muitas vezes confundida. O desporto é uma atividade que está regulada e regulamentada e, portanto, não tem propriamente as mesmas necessidades que a atividade física de rua. E quando se fala, por exemplo, em desporto urbano, nós temos que ter muito cuidado quando falamos em desporto urbano, porque fazer corrida na rua não é desporto urbano, é uma atividade física. Agora, se for enquadrada com determinado tipo de padrão, de regulamento, de atividade de treino e de objetivos bem definidos, se calhar estamos a falar de desporto. E nós estamos a sentir, e eu pelo menos senti antes da pandemia, uma difusão grande de eventos associados habitualmente a atividades de corrida e que a mim me preocupa particularmente. Não é pelo facto de fazerem atividade física. Claro que sim, a atividade física, hoje, por incrível que pareça, recebi uma mensagem muito engraçada que dizia: as tartarugas pouco se mexem e vivem 100 anos. Os coelhos são hiperativos e vivem 2. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. A ideia principal é, claro que a atividade física em excesso é prejudicial. E isto devemos nós todos refletir. Importantíssimo pensar. Enquanto responsáveis e profissionais relacionados com a atividade física, a educação física, o desporto de alto rendimento, nós devemos pensar claramente que nem tudo o que nós fazemos é válido, nem tudo o que nós fazemos é ajustado às nossas idades. E eu vejo colegas meus da minha geração cometer loucuras de fazer 4, 5 maratonas por ano. E isto é preocupante, de certa forma. Aquilo que eu gostava de vos pedir era, e particularmente para os autarcas, que pensassem efetivamente que desporto não é igual
é completamente diferente da atividade física. O desporto exige um tipo de comportamento e um tipo de instalação e um tipo de recursos que não se associam propriamente a uma corridinha, ou um saltinho ou uma prática de atividade física com os meus amigos. São necessários enquadramentos, são necessários alguns regulamentos, são necessários treinos, e isto tudo tem aquilo que eu chamo um processo, um ecossistema. E isto é importantíssimo para esta regulação dos desportos urbanos. Desportos urbanos têm regulação. Desportos urbanos têm condições que devem ser asseguradas. Também a atividade física são exigidas estas condições, mas a sua regulamentação não é propriamente a mesma. E, portanto, nós devemos ter claramente definido o que é uma prática de atividade física, o que é uma prática de atividade desportiva, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar de serem similares no aspecto. E, portanto, nós devemos ter a preocupação, todos nós, de tentar criar as condições para que os nossos jovens, pelo menos por dia, façam 60 minutos de atividade física, relacionada com uma atividade moderada ou até vigorosa, mas pelo menos 3 vezes por semana, 3 dias por semana, desenvolvam atividades relacionadas com uma atividade mais intensa, com algum fortalecimento muscular e, acima de tudo, que se preocupem em desenvolver atividades que sejam reguladas e ajustadas à sua idade. Uma das coisas muito importantes com este confinamento é, de facto, limitar o tempo de comportamento sedentário. E esta é a nossa próxima missão. Retirar os miúdos das cadeiras, fazer como ao Rui. Rui, já agora, eu não me levantei porque senão ficaria exposto nas partes mais íntimas e não seria propriamente uma atividade muito saudável de ser visto. Portanto, praticar uma atividade física, qualquer que ela seja, é melhor do que nenhuma, mas praticar em excesso também é prejudicial. E esta é a primeira mensagem que eu gostava de vos passar. Quando nós realizamos atividades, devemos também, e isto é uma missão que cabe a todos os profissionais de educação física, cabe às autarquias, que é criar nos jovens e nas crianças um conhecimento aprofundado sobre algumas condicionantes importantes para a prática da atividade física. Para a prática da atividade física regulada. E isto é, de certa forma, um desafio que eu lanço desde já, para toda a gente. Porque eu estou a ver aqui no meu ecrã muitas pessoas relacionadas com a educação física e com o desporto. De facto, a inatividade física é um estilo de vida que aumenta drasticamente o risco das doenças relacionadas com este tipo de intervenção, mas, acima de tudo, nós devemos tirar os miúdos dos computadores, dos tablets, das televisões e procurar fazer do estilo de vida ativo, dinâmico, uma forma de estar na vida. E esta é a nova intervenção. Nós estamos confinados, nós estamos, de facto, ligados ao computador todo o dia, e a realidade é que quando nós passamos por esta fase, sentimos que a atividade física e a prática desportiva foi um dos pontos mais importantes para nós ultrapassarmos esta fase pandémica. E nós temos que pegar nisto e fazer disto uma lição de vida, uma lição importante para as novas gerações. A situação pandémica que nós atravessamos deu-nos a imagem de que a cultura, a música, as relações sociais, as relações interpessoais são algo que nós devemos preservar, melhorar e fazer disto um modo de estar na vida. E, portanto, a realidade é que a atividade física, a prática desportiva e estes contextos atuais devem, nos próximos tempos, nos próximos anos, digo eu de uma forma até emocionada, é uma das missões mais importantes para todos os organismos públicos, para todos os clubes, para todos os pais, para todos os responsáveis que estão com a vida das crianças e dos jovens por perto. É estritamente necessário que isto seja um ecossistema. Quando digo ecossistema, digo uma assunção de todas estas pessoas, uma assunção geral
num desafio que se pretende modificar o tipo de comportamento. E então, como é que eu acho que nós podemos modificar isto? Há aqui uma ideia muito importante. Os nossos jovens estão cada vez mais a fugir da prática da atividade física. Por isto, ou por aquilo, ou por aquilo outro, estão a fugir. E, portanto, aquilo que eu sinto é que há um decréscimo, não digo significativo, mas há um decréscimo do número de pessoas envolvidas com as atividades físicas regulares e com o desporto federado e escolar. E, portanto, aquilo que nós devemos, a partir de agora, é criar um conceito muito importante. Ouvir os principais interessados na prática desportiva. Ouvir os principais interessados na prática de atividade física. E criar estruturas que vão ao encontro destas necessidades. Não há dúvida nenhuma que uma instalação desportiva de rua deve ter algumas condições que devem ser calculadas, devem ser pensadas, asseguradas. E, portanto, este fazer, o Ricardo de Sousa vai falar um pouco sobre isso, este fazer instalações abertas à comunidade, sem qualquer tipo de enquadramento e sem ouvir as partes interessadas, tem que acabar. Há uns anos atrás houve um autarca que queria fazer uma piscina porque o autarca vizinho, tinha acabado de fazer uma piscina de 25 metros. E quando lhe disseram, olha, ele fez uma piscina de 25 metros, o quê? Então, eu quero uma de 27. E, portanto, esta ideia de fazer atividades em locais apropriados, ajustados à condição, e fazer atividade física num espaço público não é abrir o espaço público. Para nós fazermos atividade física em segurança, existem alguns ecossistemas e algumas condições que eu acho que devem ser asseguradas. E, portanto, passarei a falar mais tarde sobre elas. Outro aspecto muito importante é agir em rede. Desenvolver desporto é multifactorial. Não podemos querer desenvolver desporto fazendo só instalações esportivas. Não queremos, acho que não é suficiente criar instalações esportivas e abri-las à instalação à comunidade. Não é suficiente. Existem algumas regras e algumas condicionantes que devem ser asseguradas por todos os autarcas que pretendam desenvolver estes planos estratégicos de promoção da atividade física e do desporto. É preciso agir em rede. Não há dúvida nenhuma que quando isto acontece, quando as federações, as autarquias, o desporto escolar, os clubes trabalham num plano só, com certeza absoluta que o rendimento dos recursos, o rendimento dos recursos humanos e o rendimento de toda a estrutura e dinâmica que é instalada tem consequências completamente diferentes. Precisa-se realmente desta ação em rede por parte de todos os organismos. Mas então, como é que nós podemos desenvolver este plano estratégico de desenvolvimento esportivo? E eu já mandei uma mensagem antes, que é diferenciar claramente o que é atividade física e o que é desporto. Isto não é compatível, não são concorrentes, mas têm necessidades e características diferentes. Então, para nós desenvolvermos uma atividade de rua, o que é que nós, desportiva, uma atividade física de rua, o que é que nós podemos e temos que ter muita atenção, na minha perspectiva, como é óbvio? A questão da mobilidade. A integração plena no plano da mobilidade da cidade. Não é admissível que as pessoas peguem nas suas bicicletas e utilizem a via pública como a sua casa e a sua rua, o seu corredor, costumo dizer o seu corredor. É necessário, e aqui muitas cidades europeias criaram na mobilidade das pessoas e dos veículos importantes formas de atuação. E isto exige um planeamento, uma sensibilidade e, acima de tudo, uma caracterização específica de uma ideia e de uma ação em concreto, que é como é que nós podemos coabitar a bicicleta com o carro, a pessoa que vai correr com a pessoa que vai a caminhar, que vai para o emprego. Como é que nós podemos coabitar toda esta mobilidade de pessoas e materiais e bens? Outro aspecto muito importante é, não chega só a fazer parques, é preciso criar condições para que o ambiente se preserve. É necessário que a gestão e a eficiência de todos os recursos a utilizar sejam acalculados. Eu vejo, por exemplo, uma das atividades típicas, que é a bicicleta, o VTT, e que utilizam de alguma forma, intervenções um bocado agressivas para o seu meio ambiente. Portanto,
uma das situações importantes é criar estruturas e dinâmicas de forma planeada, organizada, no sentido de criar um ambiente próprio para essas pessoas poderem fazer o seu percurso, a sua atividade física, mas também que esta atividade não deixe uma pegada ecológica demasiado agressiva para o meio ambiente. E este aspecto é um aspecto muito importante na minha perspectiva. Os recursos humanos e materiais que estão associados às instalações esportivas devem também ter uma ideia muito importante, que é, não chega só a fazer essas atividades, não chega só a ter esses espaços, é preciso que haja um cuidado com a manutenção e com a gestão eficiente da utilização dessa instalação esportiva. Esta realidade é uma realidade que me parece altamente deficiente em muitas das instalações que estão abertas à comunidade. Outro aspecto muito, muito importante na minha perspectiva tem a ver com as questões económicas e, acima de tudo, com o valor que Portugal tem, que é o turismo. A ideia do turismo e da ideia de fazer um projeto global, um ecossistema do desporto, mas associando a isto turismo desportivo, turismo religioso, o turismo associado a determinado tipo de cidades, ou ir àquilo que eu chamo a cultura e as tradições locais. Esta ideia de cultura e tradições locais deve ser altamente potenciada. Por exemplo, um dos aspectos importantíssimos para Portugal tem a ver com o golfe ou por exemplo, com o surf. Não sendo propriamente atividades desportivas urbanas, nós podemos associar todas as nossas características locais a um conceito de dinâmica económica e, acima de tudo, o turismo. Portugal necessita de cada vez mais que o turismo seja regulado e o desporto pode ser um aspecto fundamental. Portanto, isto tudo só tem sentido se existir um planeamento urbanístico associado e em que as atividades esportivas não podem ser, não podem colidir com o bem-estar da comunidade. Eu lembro uns anos atrás, quando foi feito um skatepark aqui em Braga, fizeram num sítio inclinado. E eu dizia ao Ricardo, nós colocávamos o skate e o skate ia lá abaixo, até lá abaixo, porque não havia sítio para ele ficar paradinho. Portanto, a ideia mais tarde que aconteceu foi que esse skatepark foram feitas construções em volta. E depois a integração desse skatepark naquele local estava algo condicionada. E aquilo que deveria ser uma atividade de lazer e de recreação passou a ser uma atividade de conflito com os habitantes próximos. Portanto, esta situação de facilitar o acesso, mas acima de tudo promover políticas de integração urbanística e acima de tudo social, é extremamente importante para estas áreas de intervenção. Não chega só, e vou voltar a dizer, produzir instalações, é necessário que elas estejam ao serviço da comunidade e sem existir conflitos entre os vários interessados. Portanto, qual é o papel autárquico? Sem dúvida nenhuma, é construir este plano estratégico desportivo local como uma forma importantíssima de chamar os jovens para a prática da atividade física. Acima de tudo, também regular e dar apoio a uma prática desportiva de rendimento e criar dentro da sua própria, dentro do seu próprio meio, uma identidade e um desenvolvimento desportivo integrado. Não, por exemplo, no voleibol, Braga fez recentemente 2 campos de areia e que tem, durante o período de verão, a partir de maio até final de verão, uma intensa utilização no exterior, uma intensa utilização. E isto veio trazer para o voleibol na cidade muito mais interessados, muitos mais miúdos a desenvolver a sua atividade. Por exemplo, outro aspecto muito importante tem a ver com a questão do desporto escolar. O desporto escolar, como sabem, é uma intervenção extremamente importante para o país. E esta conjugação de esforços entre as autarquias, o desporto escolar, as escolas, acima de tudo, os interessados nesta cultura desportiva local, faz pensar que é através desta correlação, da criação deste ecossistema global, que deverá ser criado como um tecido de oferta desportiva integrado
sistemático e, acima de tudo, com lógicas de integração social, de desporto inclusivo, de boas práticas desportivas. Sem dúvida nenhuma que a ocupação de tempos livres é algo que é fundamental também para algumas partes da nossa população, mas acima de tudo, diferenciar estas duas intervenções. Não é compatível uma instalação desportiva ser concorrente, vou falar de um pavilhão, por exemplo, ser concorrente do aluguer para, desculpem, os barriguinhas poderem dar uns chutes à bola e a prática desportiva dos nossos jovens. Não é possível que isto seja concorrente. Um não pode tirar lugar ao outro. Isto tem que ser pensado, integrado e, acima de tudo, esta sensibilidade de tecido da oferta desportiva e da oferta de arte física deve ser controlado num plano estratégico das autarquias. Isto tudo para quê? Muito simples. Na minha perspectiva, criar as bases e o gosto pela prática desportiva, criar hábitos saudáveis e fomentar a saúde e o bem-estar da nossa população, acima de tudo das nossas crianças e jovens, e potenciar na cultura e na educação o fenómeno de desenvolvimento do nosso país. Não tenho dúvidas que o fenómeno desportivo, a atividade física, potencia, melhora e claramente desenvolve as pessoas que nela participam. Mas para isto tudo acontecer, não tenho também dúvidas que o estudo permanente, a monitorização permanente da ação e do impacto da comunidade e assim, das entidades que regulam o desporto e a atividade física deve ser uma permanente preocupação. Não podemos desenvolver se não estudarmos esse fenómeno, não podemos desenvolver se não monitorizarmos toda a atividade que está a ser desenvolvida e, acima de tudo, criar laços de desenvolvimento através desta sinergia, e vou passar a palavra ao Ricardo Sousa, se calhar, desta sinergia entre todas as comunidades que estão interessadas no desenvolvimento esportivo. Muito obrigado pela vossa atenção, espero ter contribuído de alguma forma para este debate e aguardo mais tarde pelas vossas perguntas. Muito obrigado por tudo, obrigado Rui Carvalho pelo convite e obrigado à Câmara Municipal de Odivelas por toda esta iniciativa. Bom, Carlos, muito obrigado. Depois de te ouvir, eu ficaria por aqui, porque este desafio que foi feito ao Carlos Dias, os slides que o Carlos fez, aquilo que nos ensinou aqui a todos, obviamente nos vai servir a todos, a mim, a todos os que aqui estão de certeza para um futuro próximo. Vendo aqui o bate-papo dizer que podem colocar questões, no fim vamos fazer uma mesa redonda, mas vi aqui algumas questões e uma das quais dizia os autarcas por vezes não nos ouvem e fazem as coisas à sua maneira. Todos, obviamente nunca seremos demais, porque cada um de nós, eu, o Carlos, todos os que aqui estão, obviamente, que se inscreveram nesta ação, são importantes porque os autarcas têm que nos ouvir. Eu também sou autarca, o Carlos também já foi, e têm que se ouvir, as pessoas têm que ser ouvidas, têm que perceber que os espaços urbanos são cada vez mais importantes e há essa sensibilidade. Tem havido essa sensibilidade, há investimento nesta área e obviamente que uma pessoa de uma determinada zona da sua urbe tem influência naquela junta de freguesia, na autarquia onde reside. A importância de todos nunca é demais a podermos expressar. Por isso, todos somos importantes para que não aconteça, e estou certo que não acontece, aquilo que aconteceu há uns anos atrás, como o Carlos Dias dizia, se o Conselho lá tinha uma piscina de 25 e em sentido figurado dizia que tinha outra, queria uma de 27, não era bem assim, Carlos, mas era um que tinha 25 no Alentejo ou noutros sítios onde não tinha sequer população, tinha uma de 50 metros. E hoje em dia, felizmente, isso já não acontece. As autarquias, obviamente, reúnem assiduamente as autarquias vizinhas, a intermunicipalidade acontece e, felizmente, cada vez mais há professores de educação física, há especialistas na área do desporto, há especialistas na área do urbanismo para estas áreas que estamos aqui a falar hoje e, obviamente, que tudo aquilo que nós dizemos aqui importa, tudo o que precisamos dizer lá fora e influenciar de forma positiva, obviamente, que importa. Uma palavra para o Zé Carlos, já está aqui connosco. Zé Carlos, boa tarde, boa noite, já é quase já boa noite. Sem mais delongas. Boa tarde. Peço desculpa, estava noutro. Eu disse. Okay. Obrigado. Por falar em sinergias, nós estamos aqui a fazer uma verdadeira sinergia e sem mais delongas, como dizia, passar um especialista nessa área, o Ricardo Sousa. Ricardo Sousa, tens a palavra. Eu sei que é difícil fazer melhor do que o Carlos Dias fez, mas eu confio que vais ser capaz de fazer. Palavra ao Ricardo.
Obrigado, Rui. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer o convite que me fizeram para estar aqui presente, cumprimentar os colegas de painel, o José Carlos Reis, o Carlos Dias e também todas as pessoas presentes aqui nesta iniciativa. Queria também saudar a organização pela pertinência do tema, não só por estarmos num dia tão especial como o de hoje, que é o da celebração da atividade física, mas também numa altura que uma problemática global ou uma pandemia nos afetou e que pode ter alterado tudo o que até hoje se calhar dávamos como certo e como adquirido, em termos de conhecimento desportivo e deste fenómeno que hoje estamos aqui a falar. Mas que os próximos tempos nos vão dar respostas fundamentais neste pensamento e no que há que fazer ou mesmo refazer para que os níveis de participação, e o Carlos falou em termos de juventude, e é preciso pensar no que será agora estes níveis de participação e a vida ativa sejam cada vez mais altos, no fundo, que é o que de certeza que todas as autarquias querem e Portugal inteiro deseja também, mas acima de tudo que esse nível de participação seja contínuo e este interregno que vivemos neste último ano vai-nos dar se calhar algumas respostas e algumas questões que obrigam a mais debates como este e por isso eu queria saudar a organização por trazer esta temática num momento tão específico. Eu tentarei, não me queria rotular, como disseram, de especialista em desportos urbanos, até porque não sou praticante, fui quando era novo praticante de skate, mas nunca fui especialista em desportos urbanos, mas tentarei fazer aqui uma reflexão sobre esses mesmos desportos e a sua aplicabilidade nos centros urbanos, na sua importância, quer no pensamento futuro de cidade, quer na própria comunidade que aí está assediada. E lançava aqui já o primeiro pensamento de pensar que se as cidades se devem ou não organizar, por exemplo, para futuras pandemias ou futuras paragens como as que tivemos bem presentes neste último ano, e se o espaço público, se o espaço urbano está preparado para estes mesmos problemas que vamos sentindo, como foi o do confinamento e no desconfinamento gradual, que as pessoas procuram naturalmente alguma atividade física, mas se o nosso espaço urbano, se o nosso espaço de cidade está preparado para uma pandemia como a que vivemos no último ano. Eu sou da área da gestão desportiva e é a minha formação de base, mas queria abordar esta minha apresentação num pensamento mais numa perspectiva de dirigente associativo, como foi aqui dito, eu faço parte da Associação Juvenil Sinergia, que é mais vocacionada até para a área juvenil e que deve, no meu entender, este movimento associativo, este terceiro setor, fazer esta ponte no diálogo estruturado que é preciso para desenvolver algumas atividades, alguns desportos considerados urbanos, e que as cidades se devem adaptar a um novo modelo de gestão, penso eu, um modelo de gestão partilhado, onde todos contam, onde todas as ideias devem ser tidas em conta no pensamento futuro de projetos a implementar. Começo por falar então na cidade e no desporto, que são ambas realizações sociais e culturais e que se influenciam naturalmente mutuamente. O desporto é, no meu entender, uma parte fulcral do processo de civilização e de cultura urbana e citadina, mas nem sempre a cidade tem respeitado o desporto conforme é expectável. E falamos aqui na questão das instalações, no espaço urbano, e nem sempre esse respeito existiu da melhor forma. Nós, como cidadãos, vivemos em lugares, não é? Temos o nosso espaço e vemos um potencial para ter um bom desenvolvimento de vida, sempre em sociedade e em comunidade. É nisso que eu hoje queria aqui falar, neste aspecto mais social, de inclusão, de integração do desporto e na sua mais-valia no que é o pensamento também, no pensamento do desenho da cidade. É na cidade, e todos nós moramos ou pertencemos a algum local, mas é nestes locais que nos identificam que as nossas aspirações se cumprem, enquanto cidadãos, se legitimam e até se potenciam. É na própria cidade que se deve transformar um ambiente propício a estas atividades físicas que aqui falamos e estes espaços informais ou indiferenciados que também associamos à cultura dos desportos urbanos. É preciso começarmos a usar a cidade como um atalho para a igualdade entre todos e para a melhor qualidade de vida das pessoas. Só assim se pode pensar
num pensamento mais político de urbanismo e de desenvolvimento comunitário. O vereador falou, e muito bem, que é preciso pensar um desporto que seja também intergeracional, que seja inclusivo. Hoje não é só como atividade física, mas tem valores associados por trás que são essenciais para qualquer vida em comunidade. São, na verdade, várias as pessoas. Quando falamos de atividade física, não vamos só ver os desportistas na essência que os conhecemos, mas também as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Não devemos esquecer os idosos, e o pensamento de espaço urbano também deveria ter uma palavra para esta faixa etária e para esta geração. Porque em cada uma destas gerações existem, no fundo, necessidades, anseios, expectativas diferentes, pelo que estes espaços urbanos, estes espaços citadinos, devem refletir e albergar, se possível, todas estas necessidades apresentadas. Os utilizadores hoje em dia de espaço público, nomeadamente para a prática dos desportos urbanos, estabelecem com esse espaço uma relação emocional. É provável, normalmente, que uma experiência agradável de participação nesse espaço crie nesses desportistas um vínculo muito positivo. E a arquitetura da cidade, a arquitetura citadina, tem o poder e tem o dever de traduzir todas essas forças que o desporto e a atividade física podem trazer num fator mais inclusivo. Agora, falou-se aqui que é fundamental, e ainda bem que no bate-papo do grupo já se começa a pensar também de todos fazerem falta e de todos serem importantes. Se queremos ter uma ideia que o espaço urbano pode ser melhorado, temos que ter a capacidade de dialogar, especialmente com as comunidades que dela vão usufruir. Esse é o segredo para que o nosso projeto de desporto urbano, o nosso projeto de cidade, tenha um impacto que nós ambicionamos, e para que o desenvolvimento desportivo e de vida saudável em toda a nossa comunidade seja uma realidade. Por vezes, infelizmente, custa-me dizer, mas em larga escala, quem pensa nestes espaços normalmente desconhecem estes aspectos psicológicos de ligação emocional que as pessoas aplicam quando praticam o seu desporto, desconhecem um bocadinho este comportamento humano que se procura nestas atividades mais urbanas, e às vezes ligamos os desportos urbanos mais às questões mais de atividades mais radicais, onde vamos buscar uma adrenalina muito própria na prática dessas mesmas atividades, e ao desconhecer essa ligação mais emocional e mais afetiva na prática da modalidade, normalmente alguns espaços, e foi falado aqui de alguns exemplos, mas se calhar todas as cidades têm, nem sempre têm sucesso, nem sempre são bem implementados, e naturalmente que o vínculo da comunidade a esses espaços que não estão bem pensados, não estão bem estruturados a dar resposta às necessidades das pessoas, não tem o impacto desejado pelas autarquias e pelo poder local que os implementou. Portanto, é destas lacunas e destas falhas, às vezes, de comunicação que há entre os decisores, ou quem pensa a cidade, e as comunidades que vivem nela e que dela querem usufruir, que surgem algumas dificuldades, e algumas pessoas se vocacionam mais ou se viram mais para a prática dos desportos urbanos, que surgiram numa primeira fase na utilização da própria cidade como ela existia e na reutilização de alguns equipamentos que, apesar de não terem sido pensados para a prática desportiva, eram utilizados para a prática dessas mesmas atividades que foram surgindo ao longo dos tempos. São normalmente atividades que apresentam um maior risco que as modalidades mais tradicionais, podem ser praticados na cidade, e que surgiram justamente a partir da interação dos praticantes com o mobiliário urbano, ou seja, atividades como o parkour, como o skate, como o downhill ou o slackline, por exemplo, utilizam o que já existe, não obriga a alterar muito o pensamento do desenho urbano, utilizam o que já existe e usufruem desse mesmo espaço urbano, desse mesmo mobiliário urbano, para satisfazer as suas necessidades individuais. Existem várias atividades esportivas que surgem assim, sem grandes pretensões da comunidade, as pessoas livremente vão praticando e vão usufruindo do espaço público para atingirem o seu benefício pessoal, mas que, com o crescimento do número de utilizadores dessas modalidades, ou no crescimento do número de praticantes dessas mesmas modalidades,
ganharam o estatuto do desporto, o desporto urbano, e que agora é difundido por um maior número de pessoas e com uma maior regularidade obriga os nossos decisores políticos a uma nova estratégia de pensamento de cidade. A Academia Sinergia, o que eu venho aqui hoje representar, surge precisamente para dar resposta a algumas atividades que existiam na cidade de Braga e que precisavam de maior visibilidade, e lembro-me, na fundação não eram assim tantas as modalidades. Hoje a Academia de Sinergia tem 24 modalidades representadas, mas quando foi fundada tínhamos o street workout, tínhamos o skate, tínhamos o rugby, tínhamos o futebol americano, as danças urbanas, o basquetebol e a escalada. O objetivo desta academia não é nada mais nada menos do que sentar as pessoas à mesma mesa e numa rede de partilha de pensamento como aquele que estamos hoje aqui a fazer, pensar no desporto de cidade, pensar no que é preciso fazer ou refazer para que estas modalidades tenham mais impacto e para que cheguem cada vez a mais amantes das mesmas modalidades. Para além disso, utilizar estas mesmas modalidades como fator decisivo na inclusão e na integração social dos habitantes da cidade e, no fundo, no transformar do seu dia-a-dia com uma maior qualidade de vida através da prática destas mesmas modalidades. E vou-vos dar casos muito concretos, muito reais. Um caso simples, por exemplo, o Braga Rugby e o Clube de Futebol Americano existente na cidade fundaram-se e não tinham instalações sequer para jogar as suas modalidades, e é só um parênteses, que eu sei que não é a questão do espaço urbano e do desporto urbano, mas através desta rede de partilha e desta rede quase de influência que se pode ter num ambiente mais político, conseguiram que o município preparasse, por exemplo, um campo relevado e que dá resposta às duas modalidades, ou seja, dá para a prática do rugby e para a prática do futebol americano, e que até aí, por exemplo, não eram considerados. Em 37 campos relevados que existiam na cidade de Braga, por exemplo, em nenhum deles dava para praticar rugby nem futebol americano. Os clubes eram obrigados a instalar provisoriamente uns postes através de uns tubos de PVC para se conseguirem fazer os jogos oficiais, mas pronto, passados estes anos, e ainda bem, com esta luta que se deve fazer, uma luta sadia e partilhada destes mesmos objetivos de inclusão destas modalidades na vida das cidades, já é possível fazer estas duas modalidades, o Braga Rugby e o futebol americano, no seu campo pessoal. Depois dar-vos também um exemplo do Clube de Escalada de Braga, que eu considero um excelente exemplo até a nível nacional. Normalmente o desporto urbano e a escalada é um bom exemplo, é praticado nas montanhas, nas rochas, e os amantes dessa modalidade, como não encontram esse ambiente no seu centro urbano, procuram normalmente estas paredes outdoor que agora, felizmente, encontramos em várias cidades. O Clube de Escalada de Braga era um sonho de alguns jovens da cidade e que pediu ajuda na altura ao Sinergia para, no fundo, fazer crescer esse sonho e conseguir implementar a sua atividade, porque já eram várias as pessoas em Braga, no centro de Braga, que queriam praticar a mesma. Não havendo nenhum espaço urbano ou nenhum espaço no exterior naquela altura para ser implementada a atividade, a primeira solução que encontramos foi instalar uma parede de escalada num shopping de primeira geração e o clube de escalada começar aí a sua atividade e mostrar também a força da mesma pelo número de praticantes, pelo número de envolvência com a comunidade que seria necessário mostrar ao poder local, ao poder decisivo. Foi fácil, naturalmente que a modalidade foi-se desenvolvendo, foi crescendo, e hoje em dia vejo o Clube de Escalada de Braga com o rocódromo próprio, que foi adaptado no antigo estádio 1º de Maio, e é se calhar das melhores instalações em termos de escalada interior que se pode ver em termos de uma associação. O Clube de Escalada de Braga é uma associação, e para além disso foi pensado também um rocódromo outdoor, uma parede de escalada outdoor, no renovado complexo desportivo da rodovia, e que, muito bem, foi pensado também com o Clube de Escalada de Braga e que é, hoje em dia, também dinamizado pelo mesmo Clube de Escalada de Braga, não só nas suas atividades diárias com os seus associados, mas também para a implementação de um projeto, por isso é que eu disse que era um clube de referência a nível nacional, que é a organização do campeonato de desporto adaptado, nomeadamente na escalada adaptada. Portanto, há modalidades que são urbanas e que podem trabalhar outras vertentes, como é o caso da inclusão social, e o Clube de Escalada de Braga é um dos excelentes exemplos que surgiu desta rede de trabalho.
Outro exemplo que vos queria passar, e a seguir até vos vou deixar um vídeo que pode ser um bocadinho provocador, aviso já, porque é um vídeo um bocadinho forte, mas que é o skate. O skate começa como uma prática informal nas cidades e evolui até se tornar um desporto com campeonatos oficiais, campeonatos profissionais, remunerados e até associações nacionais e internacionais que defendem esta mesma modalidade. É hoje em dia também modalidade olímpica, por isso foi um crescimento brutal desde os primeiros tempos do surgimento da prática do skate nas cidades e da forma como era respeitado, até hoje que é respeitado como essa modalidade olímpica. O caso prático em Braga, promovido também pelo Sinergia e pela sua rede esportiva, e que pretendia, no fundo, dar mais voz às atividades ditas mais urbanas, mais alternativas. E o skate era aquela que precisava de mais apoio, e vocês vão perceber a seguir porquê no vídeo que vos vou mostrar. Nós acreditamos que estas modalidades que captam a atenção dos mais jovens são atividades agregadoras, são atividades de inclusão social e são as atividades que representam, se calhar, melhor aquilo que estes jovens interpretam como a sua qualidade de vida na cidade onde vivem. Em 2012 lançámos um vídeo na cidade de Braga, um bocadinho provocador, como eu vos disse, e com o nome Condições, ou melhor, a falta delas, não é? Que era isso que o vídeo pretendia passar e que gostava de vos mostrar. Não vamos ver o vídeo todo, eu só queria mostrar um bocadinho só para vocês perceberem e ir ao encontro daquilo que eu vos falei até agora aqui nesta apresentação. São imagens reais, não são montagens e representam muitas vezes o maior problema dos desportos urbanos e na sua aceitação pelas comunidades. Eu vou buscar o vídeo, se conseguisse, aqui. Este vídeo foi feito com o apoio do IPDJ na altura, estávamos no ano de 2012. Ricardo, é suposto não ter som ou devia ter som? É com som. Estamos sem som. Está lá. São sem som, como é que eu faço para... Vou ver aqui a questão técnica com o Tiago. Assim já ouvem? Agora já, agora já. Ainda bem que a primeira parte do vídeo não tinha som, porque são muitos pis e foi uma situação real, mas para verem da questão do desporto urbano e em tudo que se pode traduzir.
Após este vídeo, nós começamos a implementar então uma série de atividades com esta comunidade mais juvenil, e que desde aí não parou de crescer na cidade de Braga. Alguns rostos que ali viram, de jovens que foram ameaçados de levar com pau se voltassem a andar, por exemplo, naquele espaço urbano, um espaço que é de todos da cidade, mas que no fundo também tem que ter algumas regras de utilização. Em 2017 surgiram como fundadores de uma associação chamada Braga Skate, ou seja, são esses mesmos jovens que iniciam um diálogo estruturado com o município de Braga, e que alguns deles, e é com muito orgulho que digo isto, por exemplo, aqueles jovens são ligados à arquitetura, são ligados à engenharia. Um deles virou skater profissional, foi trabalhar para a Noruega, depois patrocinado pela marca Helmand, andou a correr o mundo, e com um salário que aqui em Portugal seria se calhar de classe alta, portanto muito bem pagos, e ele numa primeira fase arriscou-se a levar com um pau nas trombas, como dizia aquele senhor que lhes dava, porque era o gosto deles, a vida de skate. Mas os outros dois jovens enverdaram pela questão da arquitetura e da engenharia e ajudaram, passado este tempo todo, e ainda bem que o município teve essa forma de trabalhar no desenho do novo skatepark, que já não inclina como o antigo, mas ouviram estes jovens, ouviram estes praticantes, e hoje o skatepark de Braga é uma realidade de sucesso na cidade, porque foi pensada com os jovens, foi dialogado com os verdadeiros interessados na prática da modalidade, e na base, nesta partilha, neste pensamento que existe entre todos, surgem os casos de sucesso. É assim que eu vejo o pensamento do desporto urbano em qualquer cidade, porque há mais modalidades, eu apresentei aqui algumas, mas há muitas modalidades que merecem o empenho de todos, mas só conversando, só dialogando com os verdadeiros praticantes é que podemos pensar numa cidade mais aproximada dos desejos dessas mesmas pessoas. Portanto, eu focava-me se calhar agora para a parte de mais algum debate, algumas questões que possam ser traduzidas. A minha reflexão era mesmo esta: o fator de inclusão e de integração das modalidades mais urbanas, a necessidade dos municípios darem ouvidos e permitirem que os praticantes se envolvam no desenho do futuro da cidade, no desenho dessas mesmas instalações que possam surgir, porque a qualidade de vida dos cidadãos depende desta integração plena de todos num projeto. E este projeto, como hoje defendemos, é o desporto, é a atividade física, é a vida saudável, é o que todos queremos, é que haja uma satisfação plena e uma comunidade cada vez mais feliz. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Nós aqui, o país é um todo, como eu costumo dizer, há uma coesão territorial de norte a sul, por isso temos aqui dois convidados do norte, e a linguagem obviamente não podia ser outra, do Ricardo e do Dias, dois grandes amigos aqui nestas excelentes intervenções. Mais uma vez, agradeço também ao Ricardo esta excelente intervenção, numa perspectiva aqui mais prática, numa perspectiva aqui mais social. Mas sem perdermos mais tempo agora, sem mais conversas, passar ao José Carlos Reis. O José Carlos Reis, obviamente que é um velho conhecido de todos nós, não velho de idade, ainda muito ativo, o Zé é mais ativo de todos nós. Exercício físico precisa-se, Zé. Era um artigo que eu me lembro de ler, teu. O José Carlos Reis é presidente da H Portugal Ativo, foi diretor-geral do Ginásio Clube Português, obviamente agora está no Sporting Clube Portugal também com outras funções bastante importantes, é professor de Educação Física, obviamente tem um passado já muito grande nesta área desportiva, sendo um responsável, Carlos, da AGAP, e obviamente os ginásios nesta fase de pandemia também têm uma perspectiva diferente do exterior, mais do fitness também, mas falámos aqui há alguns dias também sobre esta atividade urbana. Exercício físico precisa-se, Zé? O que é que nos tens a dizer sobre este grande tema para fechar este painel e depois irmos obviamente para a nossa mesa redonda? Zé Carlos Reis, tens a palavra. Em primeiro lugar, agradecer o convite, como foi feito, cumprimentar todos os que estão aqui presentes neste webinar, é um prazer estar aqui. É assim, a atividade física, o exercício físico, o fitness propriamente dito, não é propriamente um desporto urbano, mas nós podemos implementá-lo no tecido urbano e, portanto, podemos e devemos.
E nesse aspecto, e sendo este o webinar promovido por uma autarquia, como a de Odivelas, acho que as autarquias têm uma grande responsabilidade na promoção da atividade física, de criar condições a nível urbano das pessoas fazerem cada vez mais atividade física, exercício físico, como a gente queira chamar. Eu penso que o papel aqui das autarquias é fundamental, porque esta pandemia trouxe duas coisas muito importantes, foi a aceleração da digitalização de todas as organizações e todas as pessoas no nosso país, e principalmente enaltecer o valor do exercício físico na qualidade de vida que as pessoas podem ter. Isso é talvez o fator mais importante, positivo. Se há coisas positivas que esta pandemia nos trouxeram, esta é a única talvez, ou uma das poucas que nos trouxe, e isso temos que aproveitar esta maré. Porque neste momento não há necessidade praticamente nenhuma de gastar dinheiro na promoção da necessidade da atividade física como promotora de saúde, qualidade de vida. Isso praticamente hoje é universal, acho que todas as pessoas hoje em dia o reconhecem, portanto essa é uma luta ganha. Agora há que quebrar as barreiras da inatividade, portanto da relutância ao movimento, portanto esse é que é o grande problema. E porquê? Porque nós em Portugal não temos cultura desportiva, portanto ainda estamos em 2021, ainda não há educação física nas escolas de primeiro ciclo, quer dizer, isto é um abismo para quando se quer criar uma cultura de educação física, de atividade física, de desporto num país como o nosso. E, portanto, não havendo hábitos de atividade física no nosso país, há que criar condições facilitadoras para que as pessoas cada vez mais façam desporto e atividade física. E aqui os desportos urbanos podem ter um papel importante, porque nós somos um país, eu sei que vocês em Braga não têm a sorte, nós estamos aqui em Lisboa, mas mesmo assim eu vou muitas vezes a Braga, uma cidade que eu adoro, tenho grandes amigos em Braga, mas nós em Portugal temos um clima muito facilitador da atividade física ao ar livre. São poucos os dias em que chove no nosso país. Eu dou sempre este exemplo, eu tenho um cão, passei o cão todos os dias de manhã à noite, e se apanho chuva 20 ou 30 vezes por ano é muito. Portanto, isto prova que no nosso país chove muito pouco e tem um clima que nós conseguimos, temperaturas mínimas muito aceitáveis e, portanto, temos todas as condições para que o desporto urbano vingue. E nós, na questão do fitness, hoje em dia já existem estruturas que podem ajudar e que as autarquias podem investir e que podem complementar isso. Assim como também é muito importante não só criar as infraestruturas, como também depois conseguir arranjar modelos que permitam que o que é feito nesses sítios é feito com uma qualidade de execução adequada, portanto que não nos estejamos a estragar aquilo que já não está bem, portanto que haja uma intervenção, uma qualificação técnica da intervenção das pessoas nesses equipamentos, e até que haja programas, como nós temos, a Associação Portugal Ativo tem programas com algumas câmaras, inclusive com Braga, em que nós promovemos atividades de fitness no exterior, portanto ao ar livre. Eu, para não me alongar, eu ia só partilhar aqui partilhar só aqui isto, só aqui umas imagens, só dos exemplos que tenho aqui. Ui, saltou. Okay, peço desculpa. Estas imagens é de uma portanto, uma OP, portanto, de uma peço desculpa, agora estou com uma branca, há bocado o Rui disse da minha idade, mas eu já tenho quase 60 anos e isto não é fácil, mas é uma participação pública, portanto, que foi feita para haver um circuito de treino para pessoas de mais de 55 anos, como podem ver aqui, isto é um conjunto de máquinas adaptadas para pessoas de mais idade, não pode ser implantado em qualquer parque público. Aqui, há bocado, falaram também do Street Workout, uma situação também no outro jardim, também é de uma OP aqui de Lisboa,
de um circuito de um street workout. E depois dou-vos também aqui um exemplo de um programa que nós temos com a Câmara de Lisboa, que foi interrompido por causa da pandemia, que é o Lisboa Não Para, em que nós fazemos fitness no jardim, com instrutores, em que é dada aulas de fitness às pessoas de forma gratuita, em vários jardins da cidade de Lisboa. E, portanto, desculpa. Ok. Eu dava-vos só estes exemplos concretos de coisas que se podem fazer na nossa área do fitness, de desporto que a gente pode denominar, não de urbano, mas de desporto ao ar livre. Portanto, deixo estas sugestões aqui para todos vós. Obrigado. Bom, muito obrigado, Zé Carlos. Já temos aqui algumas questões. Eu peço que vão colocando as questões no chat. Obviamente não vamos conseguir debater aqui todas. Peço também que, se não fizeram a vossa inscrição, também que o façam. Algumas das questões colocadas aqui foram, vou passar já 2 ou 3 para baterem aqui, debatemos em mesa redonda. Pavilhões, campos fechados, espaços fechados, obviamente, se calhar daqueles construídos há mais tempo, não estes tão novos, este state workout, estes espaços mais modernos, mas os mais antigos, por norma, as câmaras municipais, as juntas de freguesias fechavam esses espaços ao fim de semana ou só deixavam espaços abertos para alguns clubes ou quando alguns alugueres. Eu queria também saber aqui a vossa opinião. Debatemos esse problema, que também é um problema, os espaços estão feitos e estão fechados e obviamente as autarquias não os disponibilizam. Como é que nós podemos resolver aqui um dos grandes problemas em algumas autarquias, que são esses espaços que estão feitos, são alguns espaços por vezes mais antigos, mas que não estão disponíveis para a nossa população. Outra das questões aqui colocadas são a criação de parques urbanos, mas temos que saber usar esse espaço, ou seja, a cultura portuguesa, não existe ainda a cultura física em Portugal, como dizia o Zé Carlos, mas também a cultura do nosso país vai melhorando, obviamente, e ainda bem que assim o é, mas temos que saber deixar os espaços limpos, e por vezes quando usamos um determinado espaço aberto, não os deixamos como o encontramos. Isso, obviamente, temos que saber educar. E educar, obviamente, começa em casa, com os pais, com os avós, com os familiares, depois, obviamente, nas escolas e, obviamente, que quando chegamos a esse espaço, quando o deixamos, depois de usar, temos que o deixar, obviamente, limpo. É como é que resolvemos aqui um dos grandes problemas. E uma última questão, para depois, obviamente, fazermos mais 3, por uma futura ronda, quais são os fatores condicionantes da atividade física ao ar livre? Há aqui fatores condicionantes. No norte, obviamente, temos um clima, no centro outro clima diferente e no sul ainda outro. Se há aqui algumas condicionantes, podemos ultrapassar, obviamente, estas questões. São aqui 3 questões colocadas pelos nossos inscritos na nossa ação de formação, colocaram para nós debatermos aqui na nossa mesa redonda. Rui, deixa-me só dizer uma coisa. Há bocado é orçamento participativo. Estes orçamentos participativos há em todas as câmaras e eu estava com a falta do nome, peço desculpa. Mas isto é como eu digo, isto são quase 60 anos, estou neste momento hoje já levo aqui quase 11 horas de trabalho em cima e não é fácil. Bem, muito obrigado, Zé. E isso responde também a algumas das questões colocadas aqui, o orçamento participativo. Muitas das câmaras, se não quase todas, já têm um orçamento participativo, onde todos nós que vivemos em cada uma das cidades podemos participar naquilo que são as escolhas. Existe um plafond para as escolhas daquilo que podem ser, obviamente, os investimentos na área desportiva de cada autarquia. Por isso, este orçamento participativo que o Zé Carlos falou, existem, podem procurar nas vossas autarquias e participem. Participar é importante para melhorar aquilo que temos nas nossas cidades. As questões foram colocadas, Carlos Dias, Ricardo, José Carlos, façam um favor de, obviamente, usar da palavra quando entenderem. Muito obrigado. Já agora posso tentar responder à primeira. Eu, pessoalmente, não sou grande apologista da abertura de espaços que são de utilização para a área desportiva à comunidade, no sentido de tal como nós estávamos aqui precisamente a discutir, a questão da problemática da cultura e a problemática da utilização tem os seus quês de gestão e de problemas que se levantam com a falta de uma boa utilização. Sou apologista de um pouco à imagem que acontece do pagador utente. E nesse sentido, as autarquias podem, obviamente, ter uma política de promoção
de horas abertas à comunidade, mas nós vivemos este dia-a-dia. Por exemplo, eu falo por experiência própria, nós temos falta de condições e falta de materiais e de instalações esportivas para a prática regular de treinos dos nossos jovens. Nós utilizamos horários que são coincidentes, porque é após o pós-laboral e o pós-escolar, não é? Horários que são coincidentes entre as duas estruturas e os dois interessados, duas populações-alvo, mas infelizmente são concorrentes. Ou seja, nós, para podermos treinar determinado tipo de condições de trabalho para algumas das nossas equipas, temos que utilizar instalações a horas que são inapropriadas ou instalações que não estão ajustadas à qualidade de intervenção. Portanto, há, de facto, alguns problemas nesta utilização desmedida de instalações esportivas. O que eu acho que deve acontecer é um plano estratégico global por parte das autarquias, no sentido de integrar não só a prática desportiva de jovens e de alto rendimento, mas também, e acima de tudo, a condição de prática regular de atividade física para todas as populações. E como é que nós podemos fazer isto? Simplesmente de uma forma. Ajustar a condição de trabalho às condições de realização, às condições próprias que essas populações-alvo reúnem para poder desenvolver essa atividade. Acho inaceitável que, vou voltar outra vez à mesma tónica, acho inaceitável que sejam concorrentes os aluguéis dos pavilhões, por exemplo, com a prática desportiva do handebol, do basquete, do voleibol, do badminton, que sejam concorrentes. Não é aceitável. Todas as nossas estruturas devem potenciar, como é óbvio, a prática de atividade física para toda a população, ajustando as suas condições de prática para determinado tipo de instalações ou de materiais, mas, acima de tudo, pensar quais são as necessidades da população e quais são os seus interesses. E quando se constroem pavilhões, por exemplo, escolares, como se construíram a nível nacional, muitos, e desculpem lá entrar nesta tónica, que é, fizeram em Braga, em Bragança e em Aveiro, no norte, ao fim e ao cabo, instalações abertas que são mais desagradáveis em estar a fazer atividade física lá dentro do que fazer num espaço descoberto, porque a quantidade de vento que lá são sujeitas as pessoas que lá estão dentro, criam algumas doenças sistemáticas. E esta condição de nós, portugueses, fazermos instalações que não são apropriadas à população. Eu conheço centenas de instalações a nível europeu e aquilo que eu digo é, não há país com piores condições, estão melhores, muito melhores do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas não há país com piores condições que as nossas. Os nossos pavilhões são abertos lateralmente, com um vento incrível lá dentro, e as nossas crianças estão obrigadas a fazer uma prática regular de atividade e ter, sob essas condições, uma atividade física. E é agradável? Claro que não é agradável. Eles vão ficar agradados em fazer a sua atividade? Claro que não. E, portanto, é nestas condições que nós devemos pensar. Ao bocado eu falava num aspecto fundamental para mim, que é ouvir os interessados, ouvir os nossos jovens, perceber o que é que eles querem, perceber onde é que eles são felizes e, a partir daqui, criar estas condições. Em França, tive uma oportunidade fantástica em Toulon, no Campeonato do Mundo ISF, de assistir a um evento extraordinário, que foi todos os dias. A população do primeiro ciclo tinha uma rotatividade de utilização de instalações esportivas nobres, estamos a falar de pavilhões mega, em que todos eles tinham a sua atividade de educação física nessas mesmas instalações, com uma rede de transportes associado, com uma dinâmica de monitorização e de docentes das escolas a fazer o seu apoio. Portanto, isto chama-se cultura desportiva. Nós temos que entender os fenómenos que estão associados à atividade física e ao desporto no seu global. Portanto, não podem ser concorrentes e não podem estar a disputar as mesmas instalações. São necessidades diferentes,
são condições diferentes e que nós devemos preservar e acima de tudo, as autarquias terem uma gestão associada a isso. Eu concordo com o que o Carlos disse, no entanto há aqui uma questão, e o Rui Carvalho já sabe esta é a minha opinião, que é, temos aqui um limitador da atividade física nas crianças e nos jovens que é fácil de resolver e poupamos dinheiro, que é, não há hipótese, com currículos como nós temos, os miúdos têm todas as manhãs ocupadas e 4 tardes ocupadas, começam a fazer atividade física, começam a fazer desporto a partir das 6 da tarde, isto é um país de loucos. Um país de loucos. Nós não temos ninguém na Europa com estas condições. Em qualquer país da Europa, os meus entram na escola às 8 da manhã e há 1 hora estão despachados de atividades escolares. Não quer dizer que estejam despachados da escola, porque a seguir na escola então podem ter o desporto escolar à séria, podem ter atividade artística, teatro, música. Não é que a escola feche à 1 da tarde, mas esta é uma situação de partida que é impossível. Quer dizer, os miúdos hoje em dia têm um currículo que não têm tempo para a atividade física nem para qualquer outra atividade. A escola consome, os currículos da escola hoje em dia consomem tudo. E outra coisa que eu acho fundamental, e percebo a preocupação do Carlos Dias, e eu disse que as autarquias podiam ter um papel importante na monitorização desses espaços ao ar livre, podem ter um papel importante nisso, mas neste momento nós temos um problema também no nosso país, é que mais que não seja, o principal problema neste momento é a inatividade física, não é a atividade. É que nós temos 70% da população que não faz atividade física. E este é um problema que parece que ninguém quer olhar para ele. E, portanto, tem que haver políticas de tutela que motivem a prática da atividade física, seja ela em que local ou em que setor seja. E, portanto, isso é que nós não verificamos. Quer dizer, para mim, estes são os 2 grandes problemas para que a atividade física em Portugal não cresça. É, por um lado, os currículos que os miúdos têm e depois os hábitos desportivos que não existem e as políticas da tutela que não são inexistentes para o aumento da prática da atividade física. Podia falar de vários, mas eu acho que isso já está aqui um bocadinho fora do tema. Obrigado, Zé. Ricardo. Só para conciliar aqui os 2 pensamentos, concordo naturalmente com o Carlos e com o José Carlos, mas a pergunta, se bem me lembro, falava de alguns pavilhões fechados, não era? Fechados e da sua utilização perante a comunidade. Eu aqui, e sou muito amigo do Carlos Dias, mas penso um bocadinho diferente, porque acho que deve haver uma abertura à comunidade e acho que todas as cidades deveriam ocupar e rentabilizar ao máximo as suas instalações. O José Carlos falou de Braga, de facto é uma cidade bonita, mas chove muito e nós sofremos muito aqui com o clima e, portanto, ter pavilhões parados, no meu entender, para um município deveria ser quase inadmissível e deveríamos, se calhar, pensar nos municípios, que tal como há o projeto do desporto escolar, se os municípios não deveriam ter também um projeto de desporto comunitário, não é? Pensado para abranger todas as faixas etárias e para este desenvolvimento de participação que aqui se falava, quando temos uma taxa de participação muito aquém daquilo que desejamos, pode ser através desses projetos e da abertura desses espaços à comunidade. Naturalmente que defendo a posição de Carlos Dias, quando há desporto federado e precisa de condições, primeiro tem que estar isso. Agora uma cidade que se quer feliz, naturalmente que também tem que dar resposta aos outros. Claro que a escassez obriga-nos a tomar decisões difíceis, mas o ideal é que haja o espaço para todos e não estarem fechados, mas sim abertos sempre à comunidade. E eu pegava já, se me permites, falava já a questão do respeito pelo espaço público, também foi outra das questões aqui levantadas, e cruzava um bocadinho com uma experiência que fui vivenciar e conhecer a Noruega, pronto, um país nórdico e que tem uma metodologia de prática desportiva diferente, que vai um bocadinho ao encontro do que o José Carlos Reis falava e defendia para aqui, uma carga educativa alinhada com os benefícios que são, por exemplo, as atividades de educação através do desporto e não só, mas uma parte do dia ser para o desenvolvimento pessoal através dessas ferramentas, que eles consideram ferramentas educativas, não é uma carga horária, é uma ferramenta educativa, portanto uma das partes do dia é precisamente utilizada com a parte desportiva e outras atividades, mas para se enriquecerem, e fui buscar o exemplo da Noruega, porque o vereador na altura de Bergen dizia-nos que o espaço público, o espaço urbano, que era muito respeitado por toda a comunidade. E uma das atividades que eles faziam em família era ao fim de semana, o respeito pela natureza, eram as atividades de montanha.
e tinham várias atividades montadas na montanha, as famílias saíam para a serra e se quisessem fazer uma atividade de 2 dias, por exemplo, tinham as cabanas da cidade que podiam utilizar, porta aberta, podiam utilizar, as cabanas tinham alimentação, tinham equipamentos desportivos que podiam utilizar e no final do seu roteiro, no final do fim de semana, vinham ao posto de turismo e diziam, eu tenho que pagar X quilos de arroz que gastei lá em cima, isto e aquilo. Eu disse-lhes assim, olha, caro amigos, excelente projeto, quem dera uma coisa destas em Portugal. Eu acho que em Portugal, e agora vou falar pelo Norte, eu acho que nem as telhas ficavam, se calhar, de recordação, não é? Porque tudo de acesso livre, a coisa era assim facilitada. Portanto, a questão da defesa do espaço público tem a ver também com esta questão mais educativa e que as escolas têm um papel fundamental nisso. Nós temos que educar os nossos a respeitar aquilo que é deles. Quando as pessoas sentirem que fazem parte da idealização dos espaços urbanos, que fazem parte da construção das cidades, acredito, é uma opinião pessoal, mas que esse respeito de utilização e o respeito por esse espaço será mais visível e mais vincado. Obrigado, Ricardo. Não sei se o Carlos Dias ou o José Carlos querem usar a palavra novamente relativamente a estes temas que colocámos nesta primeira ronda, ou se passaríamos já a mais uma ronda de questões que nos foram colocadas. Carlos, José Carlos? Eu gostava de corroborar a ideia do Ricardo Sousa, como é óbvio, não é? Quando eu dizia que eles não podem estar abertos à comunidade de uma forma livre, completamente livre, é exatamente por isso. No nosso país, isso seria visto como isto é de todo, eu posso usar como eu quero. E de facto, não existem algumas condições de segurança, de boa utilização, de boas práticas, e que, como eu estava a dizer antes, devem ser alvo de um plano estratégico. Porque é que se utiliza aquela instalação e qual a metodologia a utilizar? E, de facto, há, na minha perspectiva, necessidade de abertura de todas as instalações. O tecido de instalações a nível local deve ser aberto mediante determinadas condições. Não pode ser aberto a Lagardère, porque, como nós vemos nos nossos parques, há muitos utilizadores que deixam para trás lixo, há muitos utilizadores que degradam a instalação, pensando que isto é meu, posso fazer o que eu quiser. E isto é tal identidade e respeito pelo espaço público e pelo espaço de utilização que nós não temos, infelizmente, essa capacidade, essa cultura generalizada. Na realidade, aquilo que eu sinto é isto. Portanto, há uma forma de o fazer, é através da escola, da educação, como eu dizia antes, a educação é o motivo essencial do desenvolvimento humano. E, portanto, enquanto nós deixarmos de lado algumas das condições necessárias da utilização dos espaços, é muito difícil nós havermos, como nós dizemos aqui em Braga, Lagardère, as instalações esportivas, não é? É muito difícil, porque nós não sabemos utilizar e preservar. E, portanto, nós vemos isso nos espaços públicos, vemos isso nos parques, vemos isso nas quantidades de lixo que as pessoas deixam para trás nas praias, a quantidade de... E isto está melhor, está muito melhor. Há uns anos esta parte tem melhorado muito, mas ainda há muita coisa a fazer. E aqui, vou voltar a dizer, as escolas, os pais, toda a comunidade tem a sua responsabilidade. E as autarquias também, como é óbvio. Mas não são as entidades decisórias ou os decisores que são responsáveis por isto tudo. Somos todos nós. Somos todos nós que cuidamos da nossa rua. E eu costumo dizer que nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo. E esta ideia de podermos fazer prática de atividade física em espaços urbanos tem que ter regras. Não pode ser aberto. Não pode ser o meu corredor, a minha casa. Não pode ser. Tem que ser algo que deve ser regulado. E aqui existem duas áreas de intervenção necessárias. Primeiro, a sensibilização e a educação, e depois o lado da utilização responsável. Sem estas duas áreas de intervenção, é muito difícil nós termos uma atividade física regulada e desportos urbanos de grande dimensão, sem haver conflitos. E estes conflitos devem ser antecipados, preservados, devem ser também cuidados por todas as entidades que têm a responsabilidade de planear, organizar e defender a atividade.
Ricardo, José, não sei se querem usar a... Eu concordo plenamente com o que o Carlos Dias disse. Quer dizer, nós temos de ter noção que o país está-se a desenvolver e não é possível haver um polícia para cada um de nós, isso é impossível, não há atividade que seja sustentável com isso, e mais uma vez reforço aqui o papel das escolas, que infelizmente o que eu tenho assistido nos últimos anos principalmente é que cada vez mais se dá valor à área do conhecimento, das disciplinas propriamente ditas, e o papel educativo da escola se calhar tem-se perdido ao longo do tempo. Felizmente que eu penso que as novas gerações já são gerações diferentes, por todo o envolvimento que têm, ação social, todo o envolvimento familiar que têm, todas as políticas que existem a nível mundial, já têm uma influência, já são influenciados positivamente na relação com o meio ambiente, e eu penso que isso vai trazer grandes vantagens. E acredito também que quanto mais espaços houverem, quanto mais utilização houver, são os próprios utilizadores que vão regular a sua utilização também. Eles próprios vão defender o espaço, porque vão querer o espaço com qualidade, é o espaço deles, e portanto eu penso que isto é um caminho que temos de continuar a perseguir, e é como o Carlos diz, todos nós somos responsáveis, não podemos tirar as culpas a ninguém, todos nós somos responsáveis por isso. E reforço que, na realidade, e não quero fazer muito apologia sobre isto, mas acredito que se os miúdos de manhã tivessem as disciplinas ditas curriculares e à tarde pudessem ter outro tipo de atividades mais educativas, de educação ambiental, de educação para a saúde, de educação em que está lá metido o desporto, está lá metido a música, está lá metido o teatro, está lá metido a pintura, portanto, seríamos um povo muito mais desenvolvido do que somos hoje e veríamos que a médio prazo íamos ter muito mais resultados a todos os níveis, até a nível principalmente daquilo que é o viver em comunidade, que ia ser muito, muito, muito diferente. Eu acredito mais nesse projeto, no fundo é aquilo que o Ricardo disse, que é os países do norte da Europa, já há 10 ou 15 anos que não há tabacarias a vender jornais, os jornais estão na rua e as pessoas tiram o jornal e põem a moeda. Portanto, isso são hábitos que estão na cultura desses povos. Há 15 ou 20 anos é impensável para num metro num país desses haver torniquetes para passar no metro. Não, as pessoas compram um bilhete. Ninguém passa para ninguém entrar no metro e não pagar bilhete. Quer dizer, portanto, isto são culturas que estão enraizadas nesses países e que nós estamos a cumprir o nosso percurso. Somos ainda uma democracia recente e eu espero, se calhar já não vai ser na minha geração, mas espero que a gente também consiga atingir esse patamar de evolução, sinceramente. E isso vai ter reflexos na atividade física e na qualidade de vida das pessoas, na saúde das pessoas, vai ser fundamental. Obrigado, José. A escola, obviamente, é a base de tudo. Hoje não vamos falar aqui naquilo que foram algumas questões aqui relacionadas com o desporto escolar, porque isso haveremos de fazer uma ação de formação, se calhar só para essa área, mas dizer que nós também aqui no desporto escolar, e o Carlos Dias colabora, obviamente, nesta área de grande, elevada forma, estamos a fazer um plano estratégico do desporto escolar e que, porventura, os diretores de escolas já nos deram a sua opinião, do norte, do sul, do litoral ao interior. Obviamente o país é todo diferente um do outro, temos aqui realidades completamente diferentes e obviamente os horários escolares condicionam. Se numa zona urbana como Lisboa é fácil chegar à escola nos transportes públicos, numa zona rural, obviamente que os alunos quando saem da escola ou fazem atividade na escola ou se vão para casa já não podem voltar à sua atividade, ou seja, temos que mudar aqui o paradigma e é isso que também estamos a fazer com o nosso plano estratégico, tentar mudar o paradigma aqui da escola, se bem que o Zé Carlos Reis, quando fala nos horários alargados, mudar aqui os currículos, obviamente, que tem toda a razão, e eu corroboro dessa perspectiva do Zé, tem que haver um caminho, mas o caminho, obviamente, faz-se caminhando e vamos tentar chegar a um bom porto. Passar aqui para uma ronda, se calhar final, estamos quase em cima da hora, e uma das questões foi, nas autarquias já existem cartas de instalações desportivas indoor, como consideram a importância de fazer o mesmo para espaços desportivos outdoor, naturais ou artificiais, porque me parece que este colega colocou aqui estas questões na zona onde vive, ou pelo menos no país inteiro, ainda não existem estas cartas desportivas para espaços outdoor. Outra das questões, obviamente que agradeceu pelo seminário, mas isso obviamente não vou
estar aqui a ler, mas perguntam se será possível promover, junto dos professores treinadores das várias modalidades, a ajuda a promover aulas e a forma de trazer mais pessoas para o desporto no outdoor. Esta é uma das questões, e se eu percebi bem aqui o nosso colega e professor também João Socorro colocou uma última questão, se no planeamento do espaço ao ar livre, artificial para a prática da atividade física devem ser incluídos os custos de manutenção dos mesmos, ou mesmo podem ser considerados como residuais no processo. São aqui 3 questões que eu deixo por uma ronda final. Então, como eu disse, estamos mesmo em cima da hora, não queria deixar de colocar aqui mais estas questões, lembrando que temos mais uma parte da ação de formação para a semana, e aqueles que não conseguiram colocar as questões hoje, para a semana colocarão com certeza, se não estas, outras questões relacionadas com o tema. Mais uma ronda, Ricardo, Carlos Dias, José Carlos Reis, agradecia que comentassem estas questões colocadas, por favor. Ricardo, força aí, tu tens... Okay. Sim, vou tentar responder à questão de como as atividades dentro da escola poderiam ajudar a questão do desporto urbano, com um exemplo muito prático que aqui em Braga, por exemplo, este grupo de modalidades mais urbanas, mais alternativas, apresentou uma proposta ao município para a integração das mesmas na questão das AECs, com que objetivo? Precisamente ganhar mais adeptos, mais amantes destas modalidades, para que depois então este espaço outdoor seja cada vez mais utilizado pelas novas gerações. Portanto, sentimos que se calhar se conseguíssemos levar a prática do skate, do street workout, da própria escalada, de algumas atividades mais diferenciadas, contribuiríamos com isso, depois com a questão da utilização do espaço outdoor e do respeito pelo mesmo, que cruza um bocadinho com a questão de há bocado. Normalmente aqueles que usufruem e que satisfazem as suas necessidades com o espaço ao ar livre ou com o espaço outdoor, respeitam-no e tratam bem dele, não é? Quer seja da natureza, quer seja do próprio espaço público. Depois da pergunta da carta desportiva, 100% de acordo com a necessidade dessa carta desportiva de espaços outdoor, e que mais cedo ou mais tarde todos os municípios vão ser obrigados a fazer, dado o elevado número de praticantes e de pessoas que se aproximam todos os dias destas modalidades mais urbanas. Portanto, acho que se ainda não existem, sei que algumas cidades já estão a fazer esse mesmo levantamento e já consideram estes espaços públicos, espaços de desporto urbano, nessa carta desportiva. Todas as cidades o vão ter que fazer, porque a importância destas modalidades é cada vez maior, há cada vez mais praticantes. Acho que vai haver, com este desconfinamento, cada vez mais utilização deste espaço de desporto urbano, por isso as cartas desportivas têm que ser uma realidade a curto prazo. Eu aproveitando esta ideia das cartas desportivas, o Ricardo muito bem falou sobre isto, há uma necessidade muito grande, muito premente atualmente sobre as cartas desportivas para os recursos do desporto urbano, o desporto mais formal, digamos assim, mas uma das coisas que me preocupa claramente é a estruturação da rede de oferta da atividade física no tecido urbano. Nós aqui em Braga sofremos de um fenómeno espetacular, que é as pessoas cada vez mais saem para a rua vestidas de fato de treino, verdadeiramente preparadas para fazer percursos de 4, 5, 6, 7, 8, 9 quilómetros de caminhadas. E, portanto, isto parece-me que é importante que as autarquias abram um pouco esta ideia de que não chega só a abrir a rua à prática da atividade física. É preciso regular esta condicionante de forma a poder ter segurança, quer não só na sua utilização, quer, por exemplo, no conflito. Eu tenho vários casos aqui de colegas que andam de bicicleta na montanha e, de vez em quando, encontram arames nas suas utilizações, arames que atravessam esses espaços de forma a que eles sofram algum dano físico. Isto é, de facto, um problema que as autarquias devem abrir bem os olhos para esta problemática, que é a segurança da utilização deve ser totalmente assegurada, vamos por assim, por espaços coerentes,
dinâmicas ajustadas e, acima de tudo, uma apropriação do espaço público de forma segura, cívica e responsável. E esta intervenção é que para mim é importante, é não só a carta caracteriza, mas acima de tudo criar algumas linhas de intervenção que a condição faça prevalecer a segurança, a condição de prática faça prevalecer sobre o conflito, não é? O interesse de poder fazer determinado tipo de atividade com alguma segurança e alguma fluidez, sem que o conflito seja permanentemente encontrado, como vimos aqui no excelente vídeo que o Ricardo apresentou. Portanto, há, de facto, uma necessidade, para além da carta, de criar estruturas de forma lógica, coerente, de atividade física para a população, seja ela que idade tiver. Obrigado, Carlos. Carlos. Eu só para terminar, quero corroborar com aquilo que os meus colegas disseram, e eu também vejo a carta desportiva como um instrumento muito importante para que a oferta seja hegemónica em toda a cidade, portanto que haja um equilíbrio da oferta, que não haja e que ela seja regulamentada. Eu acho que esse regulamento devia fazer parte da carta desportiva. Aliás, tenho conhecimento pelo menos de uma em que tem várias partes regulamentares de cada instalação na própria carta desportiva de cada um dos equipamentos, seja ele exterior ou interior. Eu penso que isso é fundamental. Muito obrigado, Zé. Ricardo, não sei se queres usar novamente a palavra. Desta questão de perguntas, já dei o meu ponto de vista, acho que está tudo muito bem dito, mesmo pelos colegas. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, estamos já em cima do horário. Lembro-me que a ação, ao contrário do que eu disse, continua no dia 10. Eu não tenho idade do Zé, mas já estou às vezes, já confundo as horas e os horários também. É de adentrada a hora. Peço desculpa por isso. Dia 10, das 11 às 13 e das 15 às 17. E dizer também que o link será enviado amanhã para a segunda sessão. Por isso vão receber todos o link para a segunda sessão. Para finalizar, quero agradecer ao excelente painel, ao Carlos Dias, ao Ricardo Sousa e ao Carlos Reis, embora eles dizendo sempre que não são especialistas, viram todos aqui que o contributo do Carlos, do Ricardo e do Zé foram excepcionais. Eu gostei, aprendi também bastante, espero que quem esteve aqui a assistir tenha aprendido. Tivemos aqui muitos colegas e muitos amigos também, de todos nós, professores, treinadores, praticantes que querem aprender também convosco. Espero que tenham aprendido bastante. Na próxima semana teremos cá outros oradores a explicar questões do urbanismo, também muito importantes também para esta área, e finalizando o dia em grande passo de sábado, com especialistas também da área da BTT, aqui da escalada, da orientação, de várias áreas também destes novos desportos urbanos, ou dos desportos urbanos que nós estamos aqui a tratar. Por isso, tenho que agradecer a todos, um agradecimento especial a quem nos proporciona estar aqui, que é a Câmara Municipal de Odivelas, e em nome, obviamente, da EduGEP. É sempre um gosto trabalhar com a EduGEP, com quem colabora aqui nos bastidores, é mesmo assim, a Aliette, o Tiago, o Hugo também colabora connosco. Uma vez mais, agradecer, um obrigado e até sábado às 11 horas. Muito obrigado a todos e muito boa noite.